Este podcast tem origem no programa Palavras, que foi transmitido semanalmente pela rádio Vibe Mundial entre os anos de 2020 e 2023. Em cada episódio, você entra em contato com uma palavra bastante comum nos conteúdos espiritualistas e conhece melhor os significados dela. Confere aqui a descrição para saber mais sobre o programa e um bom podcast para você. A palavra de hoje é coragem. Em alguns dicionários, podemos encontrar o significado da palavra coragem como ausência de medo. Definitivamente, temos que discordar desses dicionários. Não podemos concordar com essa definição. Basta refletir um pouco para perceber que isso não faz o menor sentido. Eu vou explicar por quê. Medo é uma reação instintiva. Não é uma emoção. Mas, nos humanos, podem ser uma resposta dos instintos a uma emoção. Os animais que estão fora da dualidade, por esse motivo não classificam as coisas como boas ou más, certas ou erradas, também experimentam o medo. Quando os sentidos do corpo físico percebem algum risco ou ameaça, eles ficam em estado de alerta, atentos a qualquer alteração do ambiente. E nesse estado de alerta, eles procuram identificar de onde vem o perigo e o que devem fazer para lidar com isso. Então, quando percebem o momento certo, eles reagem ao perigo. E o curioso é que, dependendo da espécie e às vezes mesmo até do indivíduo, cada um tem a sua própria estratégia de defesa. Entre nós, humanos, não é diferente. Toda vez que estamos diante de algum perigo, mesmo que não percebamos de imediato do que se trata, nossos instintos nos avisam. O medo é como uma luz vermelha que se acende no segundo chakra, 4 dedos abaixo do umbigo, nos avisando de que precisamos ficar atentos, alertas. Você já viu que hoje, ao falar da palavra coragem, nós vamos falar muito sobre medo. Apesar de sermos manifestações de seres imortais que decidimos por livre e espontânea vontade vivermos vidas e vidas da matéria, temos, como todos os seres humanos, uma parte que é animal. Ela é composta por nosso corpo físico, nossos instintos e também nosso cérebro físico, que garante a nossa sobrevivência, nossa permanência na matéria. Quando algo representa um risco, uma ameaça, nossos instintos percebem e enviam uma mensagem ao nosso cérebro. A luz vermelha se acende e então sentimos medo. Então, o medo é natural. Você não deveria ter medo do medo. A questão é que muitas vezes não há nenhuma ameaça real. São apenas nossos pensamentos negativos fazendo com que nosso cérebro físico considere hipóteses de risco que têm pouca ou nenhuma probabilidade de acontecer. Quanto mais desequilibrados estivermos, quanto mais inconscientes forem as nossas atitudes, mais o nosso raciocínio será tomado por hipóteses de fracasso, impossibilidade de realização e tragédias iminentes. Quanto mais centrados estivermos, quanto mais conscientes, com um bom nível de aceitação da realidade, de atenção ao que está acontecendo aqui agora, mais receberemos mensagens reais, sobre riscos reais, e mais facilmente poderemos nos antecipar a esses riscos e com tranquilidade neutralizar cada um desses riscos a partir de ações assertivas, constante negociação e atitudes prudentes. Prudência é justamente a capacidade de avaliar os riscos e encontrar a atitude correta para neutralizá-los ou superá-los. Coragem é a capacidade de avançar na direção da realização e da felicidade, utilizando o medo como o melhor dos aliados. Um conselheiro, um consultor,
Um amigo que nos mostra os perigos do caminho para que possamos encontrar a forma mais eficaz de superá-los. Viu só? É uma coisa boa sentir medo e ter a coragem de olhá-lo nos olhos e perguntar: o que é que está acontecendo? A coragem é um atributo do poder divino, a capacidade divina de criar e realizar. Logo, não tem nada a ver com o medo. O medo é uma coisa, a coragem é outra. Coragem não é enfrentar o desconhecido de peito aberto, inadvertidamente, sem nenhum planejamento ou disciplina, sem considerar os riscos, nem avaliar circunstâncias. Isso é imprudência, inconsequência ou até mesmo ignorância, ou seja, não querer considerar as consequências de atos impulsivos e impensados. E a gente sabe que isso vem direto do nosso inconsciente. Impulso. Quando você tem um impulso, você não pensa. E se você reage impulsivamente, o nome disso não é coragem. É falta de centramento, imprudência e inconsequência. Se perguntarmos aos seres humanos que praticam atos de grande coragem e perguntarmos a eles se tiveram medo, eles dirão que sim, mas que sabiam que tinham os recursos, sabiam que estavam preparados, consideraram o fato de que havia uma boa chance de serem bem-sucedidos. E o mais importante, aceitaram os 50% de possibilidade de fracasso, que é o que caracteriza o risco, não é? 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Quanto maiores forem os riscos envolvidos em uma situação, mais precisamos considerá-los, não para desistirmos da ação, mas para aperfeiçoar nossa estratégia. Os mentores dizem que uma pessoa equilibrada deve estar igualmente preparada para o sucesso e para o fracasso, e não deve se alterar nem diante de um e nem diante de outro. Isso está no Gita. É só ir lá e procurar. Se eu precisar atravessar um abismo passando por uma ponte muito frágil, eu vou ter medo. Se eu me apavorar, não atravesso, ou atravesso com medo tão grande que por causa desse medo posso me desconcentrar durante a travessia e cair. Mas se eu considerar que o medo é natural, que não é possível evitá-lo, compreender esse medo, vou me acalmar, vou conseguir me concentrar e então conseguirei atravessar. Posso também acolher o medo e perceber que não preciso atravessar, que atravessar é um risco desnecessário, que eu não preciso e não quero enfrentar. Posso ainda, motivada pelo medo, encontrar uma outra forma de atingir o outro lado, como, por exemplo, contornar a montanha. E se eu prosseguir de qualquer uma dessas maneiras, se eu não ficar paralisada, a coragem está presente em qualquer uma dessas alternativas. A coragem é essa força, esse poder que me permite olhar o medo nos olhos e ouvir o que ele tem a dizer. A coragem consiste em transformar o medo num aliado e seguir adiante de mãos dadas com ele. Que medo, né? Mas é assim que a gente transforma o medo numa ferramenta importante para a nossa realização. A essa altura de nossa conversa, você já percebeu que a coragem é a capacidade de aceitar o medo, dar atenção a ele, para então, conhecendo-o muito bem, encontrar uma maneira de utilizá-lo para o bem de todos. Agora você está entendendo porque eu precisei falar primeiro sobre amor, amizade, aceitação e atenção, não é? É porque com essas palavrinhas mágicas, compreendidas e bem utilizadas, podemos realizar qualquer coisa e desenvolver em nós todas as capacidades que desejarmos. Então você entendeu? Podemos ter medo por conta de uma ameaça real e também podemos ter medo por conta de uma ameaça sugerida pelo nosso cérebro físico em desequilíbrio.
E há ainda um terceiro medo, o que vem do nosso inconsciente, quando estamos vivendo algo que é semelhante a uma situação vivida em uma encarnação anterior e que parece estar se repetindo na vida presente. Mesmo que no aqui e agora esta situação não incorra em nenhum risco, inexplicavelmente sentimos medo. Medo de algo que para os outros não parece ameaçador ou arriscado, ou que tem um nível de risco administrável, mas que para você é insuportável. É o que chamamos de fobia. Você deve estar querendo saber como é que a gente lida com isso, não é? Tudo o que posso dizer é que você não deve lutar com isso. Quanto mais você esforçar para não ter medo, mais medo você terá. Nós já começamos a entender aqui que quando nós damos muita atenção a uma coisa, nós colocamos energia nisso. E a atenção que nós devemos dar ao medo é para compreendê-lo e não para torná-lo maior do que nós. Aceite, entenda que ele está aí apenas para ser aceito e compreendido. Não se vergonhe de ter um medo que você não explica. Não esconda isso. Não faça de conta que esse medo não existe. Ele faz parte de você, como seu nariz, seu cabelo, o dedinho mindinho do seu pé esquerdo. Ele é uma experiência vivida que ainda não foi aceita e compreendida em sua totalidade. Só isso. Quando esse medo inexplicável surgir, preste atenção em você, nas suas emoções, nos seus pensamentos. Concentre-se em suas reações. Afaste-se do objeto do medo, mas não o evite. Não evite sentir medo. Procure compreender o objeto do medo. Leia sobre ele, estude-o, converse sobre ele com pessoas que estão verdadeiramente interessadas em apoiar você, não para eliminá-lo, mas para conviver com ele. E um dia você se surpreenderá pronto para olhar nos olhos desse medo e fazer dele um aliado, que é o que o medo deve ser. Há coisas que você viveu que marcaram seu espírito indelevelmente. São experiências profundas e intensas. Precisam ser vividas e revividas de formas diferentes a cada nova encarnação, até que a totalidade de seu sentido tenha sido alcançada. Até que a totalidade do sentido da experiência tenha sido alcançada. A dinâmica entre medo e coragem faz parte dessa profunda compreensão do fluxo de energia imortal, eterno que você é. Agora você já sabe o que é coragem. Como tudo no universo, ela não tem antônimos. Não tem contrários, só tem diferentes graus de intensidade. Quanto mais inconsciente, fora da realidade, desequilibrado você estiver, maiores serão os seus medos. Quanto mais consciente, atento à realidade e equilibrado você estiver, menor ele será. E a coragem, a capacidade de continuar seguindo adiante, com pouco ou muito medo, está sempre à sua disposição se você, de fato, quiser que ela esteja. Desenvolva a capacidade de continuar caminhando na direção de seus objetivos, tendo o medo como um amigo que lhe mostra os riscos. Administre os riscos. Deixe que a prudência lhe mostre como neutralizar esses riscos. Tome atitudes que minimizem os perigos e siga em frente, aceitando a caminhada, de olhos bem abertos e identificando os aliados. Como eu lhe disse, você não precisa ter medo do medo. Eu gostaria de explicar um pouco mais a questão do medo que vem do inconsciente. Esse medo inexplicável que paralisa
deve ser olhado e trazido para a consciência, porque um dos objetivos de estar na matéria é trazer para a consciência todo o conteúdo do inconsciente e torná-lo útil para a humanidade. Vamos ouvir uma música e, enquanto ela toca, vamos com muito carinho e cuidado dar uma olhadinha nos nossos medos. Nós vamos ouvir Ameno, criada e interpretada pelo grupo Era. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, comandare imperavi, ameno, dimere, mangeremo, ameno. Umanare imperavi, munare, ameno, umanare imperavi, munare, ameno, ameno dore, ameno dorime, ameno dorime, ameno sa, dorime neo, ameno dorime, ameno dorime, dorime na. Viu só? Então agora nós vamos ouvir uma outra música. Eu quero que você pense, descubra quais desses medos com que você entrou em contato são reais e quais estão aumentados pela lente da sua negatividade. Nada demais. Basta descobrir se eles estão aumentados pela negatividade, eles voltarão a ter o seu tamanho normal. É uma experiência interessante. Por quê? Porque você vai descobrir que nem tudo que você tem medo, você deve realmente ter medo. E que o medo não precisa ser tão grande assim.
É uma sensação que o seu cérebro físico, que está totalmente envolvido em manter a sua sobrevivência, lhe dá para que você não entre em contato com aquilo que representa risco. Mas, às vezes, fazer alguma coisa que tem um pequeno risco pode transformar a sua vida. Não esquece que o medo paralisa. Se você sentir um medo que não consegue explicar, respire profundamente pelo nariz e expire pela boca, lentamente. E diga a si mesmo algumas vezes: eu aceito meu medo, eu abraço meu medo, ele faz parte de mim. Mas, se preferir, se ainda não estiver pronto para assumir o risco de pensar no seu medo, apenas ouça a música e concentre-se no desejo de aceitar todos os seus medos e observá-los. Isso é coragem. Vamos ouvir Monastery of la Habida, uma bela composição de Vangelis. Garanto que ela vai lhe trazer o centramento que você precisa para olhar para o seu medo de uma maneira tranquila e serena. Vamos lá.
Bom dia, novamente. Como é que foi essa sua experiência com olhar para os seus medos? Eu espero que você tenha tido a oportunidade de perceber que ter medo faz parte de estar vivo. É importante olhar para o medo como algo que a vida proporciona. As probabilidades de futuro alteram o nosso presente, mas são provocadas por ele. E medo nada mais é que encarar aquilo que nós estamos realizando com a nossa coragem, todas as consequências dessa realização. Agora, vamos para a terceira parte do exercício, que é buscar dentro de nós, em nosso cardíaco, a chama azul índigo do poder divino e ativar a nossa coragem. Respire livre e profundamente, mentalizando uma pequena chama azul índigo bem dentro, no centro do seu tórax, dentro do cardíaco, dentro do chakra cardíaco. E sinta que ela se expande e envolve todo o seu corpo a partir do centro do seu tórax. Nós vamos ouvir uma música. E você vai fazer isso enquanto escuta a música. Quando a música terminar, apenas deseje que essa chama continue ali, constantemente vibrando. Vamos ouvir Now We Are Free, criada por Vangelis.
Então, eu espero, sinceramente, que esses nossos exercícios façam com que você conquiste algumas coisas. Esse é um exercício que você pode fazer sempre, com música ou sem música. Se você fizer, você vai perceber que uma força, a força do Mestre Moria, vai estar com você. Nós cometemos um pequeno erro e eu preciso corrigir. Essa música, Now We Are Free, ela não foi criada por Vangelis. Ela é de Hans Zimmer e foi cantada por Liza Gerald. Essa música, ela faz parte da trilha sonora do Gladiador, do filme Gladiador. E é a música que fecha o filme. Eu estou dizendo isso porque se você quiser recorrer novamente e refazer o exercício, e quiser refazer o exercício com essa música, você pode refazer. Não tem contraindicação, não vai acontecer nada com você, não tem nenhum problema. Você pode fazer isso tranquilo, porque é uma ativação da energia índigo do Mestre Moria que está no seu cardíaco. Um dia desse a gente vai falar sobre chamatrina e você vai entender isso. Mas por enquanto saiba, a coragem está no seu cardíaco. Não é uma coisa que você tenha que criar, ela existe. Você só precisa ativá-la para que você possa aproveitar essa coragem nas inúmeras coisas do seu dia a dia. Tá bem? Então vamos à leitura? Os Trabalhos de Hércules é um livro de Alice Bailey. Alice Bailey foi um canal que trabalhou bastante com o mestre tibetano e com o Mestre Moria. Eu vou ler o prefácio. O propósito desse estudo. O grande interesse que hoje se observa pela vida espiritual é por si mesmo justificativa para o estudo a que essa série de artigos se propõe. Em que pese o fato da religião acadêmica e teológica ter perdido a sua antiga atração, e apesar da revolta contra a religião organizada, o impulso para as realidades espirituais jamais foi tão intenso quanto agora. Chegou o tempo da experiência empírica em larga escala, e homens e mulheres por toda parte recusam-se a acreditar e aceitar cegamente, porque agora estão determinados a saber. A aceitação de dogmas impostos está agora cedendo lugar ao experimento e à autodeterminação divina, baseada na compreensão da unidade com a vida, na qual vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Está tomando lugar da credulidade e da superstição. O problema de todo instrutor hoje é descobrir novas maneiras pelas quais expressar as velhas verdades e de tal modo apresentar antigas fórmulas para o desenvolvimento espiritual, que essas adquirirão vida nova e pulsante. Muitos livros têm sido escritos nos dois hemisférios sobre o caminho do discipulado, o caminho da santidade e o caminho da iluminação. A reafirmação dos problemas desse caminho universal e das dificuldades que lhes são inerentes não é justificável a menos que a aplicação seja moderna e prática. Ela deve indicar a inclusividade da meta, uma vez tenham sido superados esses problemas, e evitar a cansativa repetição daquela regra básica da vida que tem sido expressa nas duas palavras: sede bons. Repetidamente nos tem sido dito que precisamos vencer a tentação do mundo, da carne e do diabo. Foi desenvolvido na mente do aspirante ocidental o sentimento de que o caminho será necessariamente feito de angústia, autoabnegação e de infinito sofrimento. A atitude do aspirante é caracterizada por uma ativa sujeição ao sofrimento,
até quando ele, misteriosa e miraculosamente, abre caminho para um mundo de paz e abundância, onde todas as angústias têm fim, a carne deixa de incomodá-lo e o diabo encontra seu intempestivo fim. Tudo isso como recompensa pela dócil submissão à vontade de um Criador inescrutável. Contudo, começando a despontar na consciência humana, existe uma crescente conscientização da divindade inata e de que o homem é verdadeiramente feito à imagem de Deus e uno em natureza com seu Pai no céu. A ideia do propósito do plano está sendo captada e a atitude global do aspirante em relação à vida está mudando rapidamente. Seguramente deveria ser agora possível obter um quadro sintético do progresso da alma, da ignorância até a sabedoria, do desejo material à conquista espiritual, de tal modo que o fim possa ser visualizado a partir do início e a cooperação inteligente com o propósito da alma substitua o esforço feito às cegas. Quando isso acontecer, o peregrino poderá avançar pelo caminho com a face voltada para a luz, irradiada de alegria. Verificar-se-á que a história das dramáticas experiências desse grande e venerável Filho de Deus, Hércules ou Heracles para os gregos, servirá para nos dar justamente este quadro sintético. Sem deixar de focalizar qualquer uma das faces da vida do aspirante, ainda assim liga-o ao empreendimento cósmico. Verificamos que o tema é tão inclusivo que todos nós, lutando em nossa atual vida moderna, podemos aplicar a nós mesmos os testes e provas, os fracassos e as conquistas dessa figura heróica que, há séculos passados, lutou valorosamente para atingir a mesma meta que nós almejamos. Através da leitura dessa história, talvez possa ser despertado na mente do aspirante confuso um novo interesse e um tal quadro pintado do desenvolvimento e do destino sequencial do universo, que ele queira prosseguir com redobrada coragem. Se quiser saber mais sobre o meu trabalho, basta acessar www.circulomágico.com.br ou acompanhar nossa série Uma Vida Melhor na Matéria no YouTube. Então, vamos à mensagem de Saint-Germain. Amados, hoje serei breve. Gostaria apenas de dizer que a palavra que estudamos hoje deve ser aplicada como um antídoto contra toda e qualquer iniciativa de sofrimento que surgir na vida de cada um de vocês. É sabido o quanto medos infundados podem impedir um estudante de avançar no caminho da consciência, da realização e da felicidade. Se você quer se tornar corajoso, digno da admiração do mestre Moria, você deve começar pelos medos pequenos e avançar compreendendo-os até chegar aos grandes medos. Se você agir assim, não irá jamais se arrepender. Eu sou Ayam, vosso mestre, vosso servo, vosso guia, Saint-Germain. Agora temos só tempo para a oração do perdão. Eu peço perdão a mim mesmo por tudo que houve de negativo e destrutivo nessa e em outras vidas, e também perdoo a todos por tudo. Devolvo a eles energias deles que estão comigo e recebo de volta energias minhas que estão com eles, para que de hoje em diante eu possa viver a minha vida com paz, alegria, prosperidade, saúde,
segurança, confiança, determinação, coragem, independência e muito amor. Eu sou uma expressão da divindade e do centro do meu círculo não se passa. Eu irradio as virtudes divinas para que o melhor aconteça a todos, mesmo que este melhor se contraponha aos anseios da minha personalidade. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Um abraço a todos.